em Hebreus capítulo 9, versículo 12. Amém, gente? Hebreus 9 e 12. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler este versículo da palavra de Deus. Hebreus 9, 12 está escrito assim, gente: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém? Pessoal, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para mostrar para quem? Como o nome diz, para mostrar para os hebreus. Quem que eram os hebreus? As pessoas descendentes de Abraão, descendentes de Jacó, os israelitas. Eles se tornavam cristãos, mas havia uma dúvida na vida deles, se realmente, irmão, eles estavam fazendo a coisa certa, abandonando a lei de Moisés e seguindo a lei de Cristo. E aí a carta aos Hebreus é para mostrar o que, irmão? É para mostrar para eles que Jesus Cristo, ele é maior do que todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus Cristo, ele é maior do que os anjos. Jesus Cristo é maior do que todas as festas e todas aquelas coisas do Antigo Testamento. Era uma simbologia que apontava para Cristo, o Senhor, o Salvador e o Messias. Amém até aqui, pessoal? O próximo ponto, então, entendendo qual é o conteúdo da carta aos Hebreus, há uma certa discussão para entender quem escreveu aos Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, outros que foi Apolo. Os pais da igreja e os primeiros cristãos, eles achavam que Paulo era o autor da carta aos Hebreus. Mas o autor dela é o que menos importa, porque foi o Espírito Santo quem usou esse autor para escrever para aqueles hebreus cristãos e de uma forma geral para toda a igreja de Cristo, de que ele, Jesus, é maior do que todas as coisas que existia, e tudo aquilo do Antigo Testamento apontava para Cristo Jesus, o Senhor e o Salvador. Amém? Como é um culto hoje de oração e uma reflexão breve na palavra de Deus, então devagarinho a gente vai ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus. Tudo bem? Quando chega lá em Hebreus capítulo 9 e no versículo 12, que é a chave para nós nesta noite, o autor vai dizer que nem é por sangue de bodes. Olha só, estava mostrando para eles que não era o sangue de bodes que representava o pecado sendo levado pelo bode expiatório uma vez por ano. Não era isso que perdoava pecados. Isso cobria o pecado, apontando para Cristo, que quando Cristo viesse, era Ele que ia levar o nosso pecado, e não os bodes. Vocês estão entendendo? Diga amém. E nem os bezerros. Os bezerros serviam para apontar, porque, irmãos, desde que o homem pecou lá no Éden, Adão pecou, é necessário que o inocente morra no lugar do culpado. O próprio Deus foi quem deu essa lição, matando um cordeiro para vestir Adão e Eva. Gênesis 3 e 15. A partir desse momento de Gênesis 3 e 15, Deus estava apontando que o cordeiro serviria para apontar Jesus como o cordeiro de Deus, não que cobre, mas que tira o pecado de todo o mundo. Basta crer e vir a Deus através de Jesus Cristo. Amém? Mas vai dizer então: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O que ele está dizendo? Jesus Cristo, uma vez só, se ofereceu no nosso lugar,
para satisfazer a justiça de Deus, que cobrava a morte do inocente, para que o culpado fosse perdoado, Jesus tomou o nosso lugar, uma morte substitutiva, morreu para nos dar vida, para que quem for a Deus, através de Cristo, é perdoado por Deus, por causa do sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. Se você acredita, diga glória a Deus. Vocês estão entendendo, pessoal? Então ele efetuou uma eterna redenção. Essa palavra redenção, ela significa, além de outras coisas, devolver tudo aquilo que se havia perdido. Redenção, redentor, remissão, são palavras intercambiáveis. Ou seja, na morte e na ressurreição de Cristo, ele devolve para o homem tudo que o homem tinha perdido. O que o homem tinha perdido? A comunhão com Deus. Jesus devolveu. O que o homem tinha perdido? A presença de Deus. Jesus devolveu. O que o homem tinha perdido? O contato e a salvação para poder ter a vida eterna. Jesus devolveu na cruz do Calvário. Aleluia! E a maior segurança que nós temos é porque Jesus, quando ele estava andando entre os homens, ele falou: eu vou partir, eu vou para a glória, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um outro Consolador para que seja convosco. Sabe quem que é o outro Consolador, igreja? É o Espírito Santo de Deus, que habita na sua vida, habita na minha vida, habita na vida da igreja nesta noite, fazendo morada e testificando e mostrando e apontando que nós somos filhos de Deus. Aleluia! A palavra outro é o grego allos, é outro, mas é igual ao que estava. Não era a bênção quando Jesus estava andando na terra com os discípulos? Sim ou não? A mesma bênção é o Espírito Santo, que não anda com os homens do lado na terra, mas ele anda dentro de nós, ele mora dentro de nós. Deus, ele é transcendente. O que significa isso? Ele é totalmente diferente e maior do que toda a criação, mas ao mesmo tempo ele é imanente. O que significa isso? Que ele permeia aqueles que creem e habita dentro da sua igreja. Isso é para levantar a mão e dar glória a Deus, mesmo sendo culto de estudo. Gente, estudo é para refletir, estudo é para pensar. Então ele vai dizer aqui que não foi por sangue de bodes, mas pelo sangue de Cristo. E o que eu quero falar nessa noite, baseado nessa passagem bíblica? As dimensões do sangue de Jesus. Quais são as dimensões do sangue de Jesus? Primeiro, o sangue de Jesus é um sangue superior, porque o sangue de seres humanos não pode perdoar pecado, o sangue de animais não pode perdoar pecado, mas o sangue de Jesus é superior. Por quê? Porque através do sangue de Jesus derramado na cruz, nós temos acesso a Deus, a vida eterna, a glória, a presença do Todo-Poderoso. Aleluia! Hebreus capítulo 8, versículo 6, eu vou ler aqui, Hebreus 8 e 6, olha o que é que está escrito: mas agora alcançou ele ministério mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Que o sangue de Jesus Cristo tornou Jesus Cristo um sacerdote maior, um sacerdote melhor, porque ele alcançou o ministério mais excelente do que os sacerdotes do Antigo Testamento, porque ele é mediador, ele é intercessor entre nós e o
do Pai, porque Ele trouxe o melhor conserto. Sabe que conserto é esse? É o conserto de salvação, é o conserto de vida eterna. Irmão Antônio, irmã Carmelita, Igreja de Jesus, tanto mais excelente e o melhor, e está confirmado em melhor promessa. Sabe por quê? A promessa de salvação que Jesus fez, sabe qual é a garantia? O sangue derramado na cruz do Calvário. Sabe qual é a outra garantia? É o Espírito Santo que Ele deixou como penhor, ou seja, como garantia de que Ele vai cumprir a promessa que Ele fez. E o Espírito Santo é a garantia que nós vamos no céu morar com Jesus a hora que Ele vier arrebatar a igreja. E o arrebatamento da igreja é iminente. O que é iminente? Significa que está prestes a acontecer. Não é que pode acontecer, ele vai acontecer, está perto de acontecer, a qualquer momento pode acontecer, e pode ser hoje. Hoje pode ser o último culto de estudo, de oração. Jesus pode voltar e levar a igreja hoje, mas e se Ele não voltar? Está tudo bem, nós estamos firmes na presença do Senhor. Se você acredita, dê glória a Deus. A primeira dimensão então do sangue de Jesus é que o sangue de Jesus traz um conserto superior, é o nosso sangue superior. Vai anotando aí. Segundo lugar, a próxima dimensão do sangue de Jesus é que o sangue de Jesus evidencia evidência absoluta do amor do Pai pela raça humana. O sangue de Jesus evidencia o amor do Pai pela raça humana. Jesus, Ele amou tanto a humanidade com o amor salvífico, ao ponto dele mandar o Filho unigênito dele, que é Jesus unigênito, é o único que é igual a Ele, unigênito, o único da mesma espécie. Ele mandou o Filho unigênito para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa palavra perecer significa eternidade sem a presença de Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna não é só nunca mais morrer. Ter a vida eterna é ter a vida de Deus dentro de nossa vida. Amém? Agora você quer ver só? Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver só essa palavra então? Romanos capítulo 5 e o versículo 8. Eu vou achar aqui na minha Bíblia e eu vou ler para a gente. Olha só. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não queria saber de buscar Deus, eu não queria saber de buscar Deus, mesmo assim, Deus mandou Jesus morrer na cruz, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos salvos, através da graça preveniente, tendo o livre-arbítrio despertado, para poder dizer sim ao Evangelho e à mensagem do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Olha aqui, eu vou repetir para vocês, está aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu. Ninguém é eleito como pecador, ninguém é eleito sem aceitar Cristo. Nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, e a partir daí, Ele faz o quê? Ele nos elege, nos predestina para sermos como a imagem de seu Filho, que é Jesus Cristo. E o amor de Deus é esse, que antes de você ser cristão, Jesus Cristo morreu, para eu e você termos oportunidade de sermos firmes na presença do Senhor. Irmão Leandro, irmão Denilson, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Irmãos, mais uma dimensão do sangue de Jesus. Primeiro, o sangue dele é um sangue superior.
Segundo, o sangue dele mostra o amor de Deus por nós. Terceiro, o sangue de Jesus é superior a qualquer sangue. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus é o sangue da nossa redenção. É o sangue que nos faz herdar a vida eterna. Vamos ler isso, igreja. 1 Coríntios 6, versículo 20. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Os irmãos abram aí na Bíblia. Culto de ensinamento, culto de reflexão, é culto de abrir a Bíblia, é culto de ler a Bíblia. Você abre daí, eu abro daqui, os irmãos da live abram de lá. 1 Coríntios 6, versículo 20. Eu vou ler. Porque fostes comprados por bom preço. Sabe que preço é esse? É o preço do sangue de Jesus. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui para nós, apóstolo Paulo? Primeiro, nós somos comprados. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos: quem é comprado tem direito de querer fazer o que quer, sim ou não? Não. Você tem o livre-arbítrio para, através da sua livre e espontânea vontade, por causa da graça de Deus sobre a minha vida, temos o livre-arbítrio, a escolha, o direito de nos tornar servos de Deus. Servo não escolhe, servo obedece. Servo não opina, servo obedece. Servo, ele não tem direito de fazer o que ele quer. Servo faz aquilo que o Senhor manda. Se você está entendendo, diz amém. Oh, aleluia. Foste comprados por um bom preço. Pois a Deus no vosso corpo. Sabe o que está dizendo? Enquanto estivermos aqui na terra, através de nosso corpo, é para viver uma vida santa, através de nosso corpo, que as nossas obras venham ser obras de quem tem uma vida santa e separada, que as nossas obras, que não traz salvação, mas quem é salvo, tem as obras de quem vive uma vida santa e pura diante de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Olha só, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificar a Deus no corpo, irmão, não é fechar o olho e dizer glória, glória a Deus. É a sua vida ser de atitudes que levam Deus a ser glorificado por aqueles que estão nos olhando. Está pensando que é fácil ser crente? Ser crente é para cabra macho, é para mulher de verdade. Faça ir para o mundo, fazer a vontade da carne, fazer a vontade que nós queremos, fazer a nossa própria vontade do eu, do ego. Agora cabra macho é ele vir servir a Cristo em espírito e em verdade, negar sua vontade, receber um banho de glória, deixar o Espírito Santo morar, ser batizado no Espírito Santo, ter dons, falar em línguas, ser uma tocha nas mãos de Deus e ser testemunha de Cristo, evangelizando aos nossos amigos e aos nossos queridos, e a quem está ao nosso redor. Aí é ser macho. Quem está entendendo, diga amém. Dá uma segurada, pastor Alexandre, que é doutrina, não é avivamento. Glorificar a Deus no vosso espírito, no vosso corpo e no vosso espírito. Gente, aqui espírito é com E minúsculo. Não é para glorificar a Deus, o Espírito Santo está dizendo aqui, mas glorificar a Deus em vosso espírito é dizer que o centro das suas vontades e sejam voltados para fazer a vontade do Papai do céu. Você está entendendo, igreja? Isso é glorificar a Deus em espírito, que a minha vontade e a sua vontade sejam voltadas para adorar o Papai do céu e a tua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Estamos quase parando já. Terceira dimensão do sangue de Cristo.
confiança no sangue de Cristo. O sangue de Cristo derramado é o motivo para a nossa justificação. Irmãos, sabe o que é justificação? Esse é um termo usado no judiciário, que mostra que uma pessoa de acusada ou de suspeita, ela se torna justificada, ou seja, não tem sentença nenhuma contra ela. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Nós ainda somos pecadores, sim ou não? Mas por causa do sangue de Cristo, judicialmente, nós somos santos e aceitos por Deus, não por causa de nós mesmos, mas por causa do sangue de Jesus Cristo. Amém? Ser aceito por Deus significa ser morador do céu. Vamos ver isso? Romanos capítulo 5, versículo 9. Carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos é uma carta que Paulo escreveu para os crentes que moravam na Itália, especificamente na cidade de Roma. Romanos 5, versículo 9. A carta aos Romanos é chamada a carta da salvação. Qualquer hora a gente pode estudar toda a carta aos Romanos. Amém, gente? Romanos capítulo 5 e o versículo 9. Eu vou ler aqui para os irmãos. Logo, muito mais agora, sendo justificados, justificado é aceito, é perdoado, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que nós queremos dizer com Romanos 5 e 9, pessoal? A próxima dimensão do sangue de Jesus é a dimensão que faz com que, por causa do sangue dele, nos tornamos justos diante de Deus, não por nossas obras, mas por causa da obra de Cristo. E pelo seu sangue, nós somos salvos da ira. Sabe o que é ser salvo da ira? Um dia Jesus Cristo vai cobrar este mundo tenebroso por desobedecer a Ele, por não reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Virá o que a Bíblia chama de a ira de Deus sobre os moradores da terra. Alguns dizem que a ira de Deus aqui em Romanos 5 é a ira final, a ira do juízo, onde a igreja não passará pela ira do juízo, porque já somos salvos por Deus, e no dia do juízo, no trono branco, já estamos justificados. Amém? Mas o melhor entendimento dessa palavra para ira aqui é a grande ira que virá no período da grande tribulação. Jesus Cristo virá até as nuvens. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, a partir do 52, Apocalipse 3 e 10, 2 Tessalonicenses 2, do 3 até o 10, são passagens que nos prometem que antes de que Deus derrame sua ira, a igreja vai morar com Ele na glória. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus nos faz nos livrar da ira que virá sobre o mundo. Se você acredita nisso, levanta a tua mão e diga: eu creio, eu creio. Pelo seu sangue seremos por Ele salvos da ira. Quando que será a ira de Deus? De acordo com Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Mateus capítulo 24, Apocalipse a partir do 6 até o 18, a ira de Deus também é chamada de semana 70 de Daniel, também é chamada de a grande tribulação. A grande tribulação é o período que de para julgar todos os moradores da terra, mas também é um ato de misericórdia, para que Israel venha reconhecer que Jesus, aqueles que ele puseram na cruz do Calvário, é o Messias que eles tanto esperavam.
Por isso que virá a ira de Deus sobre os moradores da terra, para Deus cobrar, jogar a sua ira sobre os ímpios e implicar para que Israel e os gentios venham reconhecer que Jesus é o Messias. E a igreja? E a igreja? E a igreja? A igreja não está destinada à ira. O sangue de Jesus Cristo nos justificou, e quando Deus for derramar a ira, a igreja vai embora antes da ira ser derramada. Você acredita nisso? Diz amém. Aleluia. Vamos terminar, irmãos? Amém. Deus abençoe o irmão Josuca, também está na live aí, no nosso estudo. Agora que eu estou aprendendo a mexer com esse negócio, vocês seguram, vai ser de live direto. Josuca que tem me dado uns ensinamentos aí. Igreja, vamos terminar? Amém. A próxima dimensão do sangue de Jesus é que Ele é o penhor de nossa santificação. Pessoal, sabe o que é penhor? É de onde nós usamos o português a penhora. É quando você deixa alguma coisa para garantir que você vai pagar o que você deve. Sim ou não? Isso é penhora, não é, irmão? Isso é penhora. Jesus, ele também mandou um penhor. Vamos ver isso? 1 de João 1, versículo 7. Vamos lá. Culto de ensinamento é culto de abrir a Bíblia. Vamos lá. 1 de João 1, versículo 7. Eu vou ler, tá? 1 de João, primeira carta de João, tá? Não é Evangelho de São João, primeira carta, lá antes do Apocalipse. 1 de João 1, versículo 7. Deixa eu tomar minha água. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Você anda na luz, irmão? Você anda na luz, irmã? Quem anda na luz tem comunhão com o seu próximo. Ele quer bem do seu próximo. Ele ajuda o seu próximo. Ele ora pelo seu próximo. Mas isso aqui é para quem está na luz. Não estou perguntando para quem está na igreja, não. Estou perguntando que além de estar na igreja, é estar em Cristo. São coisas diferentes. Tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Faz a obra de Deus, mas não é luz. Se andarmos na... tem um porém aqui, hein? Se andarmos na luz. Você anda na luz? Diga, eu ando. Como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Agora é a chave final do sangue, ó. Eu não fugi da mensagem até agora. A mensagem de hoje é as dimensões do sangue de Jesus. Então, estamos falando do sangue. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você acredita nisso, irmão? Se você anda na luz, assim como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Eu queria saber se eu estou na luz. Como que eu descubro? Se você tem comunhão com seu irmão em Cristo, se você tem comunhão com sua família, se você tem comunhão com as pessoas. Amém? Você não deve ter comunhão com o mundo, mas também não deve se fechar numa caixinha, numa bolha. Por muitos anos, os ensinadores da igreja ensinaram errado. Se ensinou que o cristão tem que se fechar numa bolha e viver totalmente separado. Jesus nunca ensinou isso. Jesus, na sua oração em João 17, chamada oração sacerdotal, ele falou: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas eu os peço que os livre do mal.
Sabe por que você tem que estar no mundo? Para falar de Jesus Cristo, para ser luz nas trevas, para espalhar para o mundo que Jesus Cristo é o Salvador e aquele que dá a vida eterna. Amém, igreja? E o sangue de Jesus Cristo então nos purifica de todo o pecado. Irmãos, ser purificado de todo o pecado é a dimensão da nossa santificação. Por causa do sangue de Cristo, nós somos salvos. Por causa do sangue de Cristo, nós somos perdoados. Por causa do sangue de Cristo, somos cheios do Espírito Santo. Por causa do sangue de Cristo, recebemos todas as bênçãos que Jesus prometeu para a igreja. Por causa do sangue de Cristo, somos justificados diante de Deus. Vamos terminar essa pregação, esse estudo, irmão? Hebreus 10, do 10 ao 14. É na próxima página da base do estudo. Hebreus 10, 10 ao 14. Eu vou ler aqui, pode ser? Olha só. No qual vontade temos sido santificados por causa do corpo de Jesus Cristo, pela oblação. Oblação é aquilo que é oferecido. Então, Jesus ofereceu o seu corpo a Deus uma vez só. Versículo 11: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que não podem tirar pecado. A carta aos Hebreus, pessoal, foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo, beleza? Então até o ano 70 ainda tinha o templo de Jerusalém, e até o ano 70 eles ofereciam sacrifícios de bode, de carneiro, etc. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele está falando no presente, oferecem, só que não pode tirar pecado. Só que no 12 ele vai dizer: mas este quem? Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que Jesus ofereceu um único sacrifício por nossos pecados e agora está sentado para sempre. E o versículo 13 vai dizer: daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Aqui é uma promessa lá no Salmo 2, onde o Pai garante para o Messias, que é Jesus, que todos os inimigos seriam derrotados. Lá em Zacarias 14, lá em Judas 14, lá em Apocalipse 19, depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, Jesus Cristo virá com os seus santos, com os seus anjos, com a igreja, com os santos do Antigo Testamento, ressuscitado e glorificado, virá aqui na terra, pisará no Monte das Oliveiras, e todos os seus inimigos serão derrotados, e a igreja reinará com ele, no seu reinado messiânico, por 1000 anos aqui na terra. Mas antes disso, a igreja sobe arrebatada para o cumprimento da promessa da igreja, que é a morada celestial. E depois ele vai cumprir a promessa para Israel, que é o reino terreno, e as nações serão abençoadas a partir do Messias e a partir de Jerusalém. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. E aí ele vai dizer o que para terminar? Aleluia. Ele vai dizer aqui: e também o Espírito Santo nos testifica. O que é testificar? Mostrando que é verdade. Porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento, acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades. Ora, onde está a remissão destes? Não há mais oblação pelos pecados. O que o escritor aos Hebreus está dizendo para nós, pessoal? Que as promessas feitas para Israel, todas vão se cumprir o dia que Jesus vier na terra
para cumprir o seu reinado messiânico. Mas antes disso acontecer, ele já está fazendo a obra na igreja. Quem é a igreja? É gentil e judeu que crê nesta era que Jesus Cristo é o Salvador. Amém, pessoal? Amém? Então eu quero terminar a pregação nesta noite. A segunda dimensão do sangue de Jesus, porque éramos pecadores e Jesus morreu por nós. Terceira dimensão do sangue de Jesus Cristo é o preço da nossa redenção. Ele pagou o preço para que nós fôssemos libertos das algemas de Satanás para morar no céu. A quarta dimensão do sangue de Jesus é que o sangue de Jesus nos justifica e nos torna, aleluia, aceito diante de Deus Pai. E a quinta dimensão do sangue de Jesus Cristo é porque o sangue de Jesus Cristo é a garantia da nossa santificação, e a santificação é a obra de quem é salvo. E se você acredita, diga amém, diga glória a Deus e diga aleluia. E eu tomo minha água e nós vamos encerrar esse culto em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus nesta noite. Irmãos, nós vamos orar, amém? Pelo término